Senhoras e senhores, boa noite a todos. Antes mesmo de dar início à sessão, eu quero registrar a presença dos professores e dizer que sentimos-nos honrados com todos vocês aqui. Claro, cumprimos prazo regimental, procedimento, são questões inafastáveis e, por essa razão, já fechamos uma questão com a categoria. Como vocês verão, no transcorrer da sessão, caso permaneçam, que estamos convocando, hoje será votada a convocação, que já está assinada por todos os vereadores, convocando nesta casa. O prefeito não podemos convocar em razão do princípio da separação dos poderes, mas ele será convidado a participar, mas convocaremos a secretária de Educação, o controle interno e o secretário de Fazenda. Sugiro também que participe os senhores. Pedimos que elejam, que escolham, não deixa de ser uma eleição, no mínimo 2 representantes para que possam participar do fórum de discussão, do debate, das decisões, dos encaminhamentos que serão na reunião que será realizada aqui. Já tem data marcada, a convocação sai daqui sim com data e hora. Nós fizemos questão de respeitar o horário de trabalho dos senhores, então não será num dia de sessão, para que não digam, está na hora da sessão, está na hora da sessão. Então isso acontecerá no próximo dia 3, como vocês verão aqui no documento que sairá aprovado da casa. Eu quero aproveitar e convidar os vereadores que quiserem, nós vamos levar esse documento lá amanhã cedo, amanhã de manhã. Se mais alguém quiser participar, quiser levar comigo, eu estarei. Eu sei que o vereador Zé Nilton trabalha, tem outros vereadores, a vereadora Virgínia trabalha, o vereador Dail tem horário, mas quem quiser, eu passarei aqui na Câmara por volta das 9h30, 10 horas, vou levar direto do gabinete do prefeito, para que ele entenda o nosso recado. Digo a vocês o seguinte: parabéns pela mobilização. É assim que se faz democracia participativa, reivindicando. Recebemos o documento aqui, elaborado pelo professor Marlon, na terça-feira, e hoje já estamos dando o encaminhamento necessário para que isso se torne efetivo. Então, parabéns pelas reivindicações, parabéns pela organização, pela mobilização. Eu conversava agora há pouco com o professor Marlon e dizia para ele que é espantoso, né, a velocidade com que as coisas acontecem no mundo atual é uma coisa espantosa. Lembra, vereador Zé Nilton, quando nós fomos para uma mobilização em Brasília, querendo parar a esplanada dos ministérios? Era telegrama, fax e etc. e tal. Hoje não. Com a tecla ele convida e quase que convoca toda a categoria. Parabéns. Isso é mobilização, e eu quero dizer para vocês que lamento profundamente que tenhamos um impeditivo constitucional, lá na forma do artigo 63 da nossa Carta Magna, que impede que alteremos o percentual vindo, que aumentemos, porque temos vedação constitucional, mas estamos na mesma briga com vocês, tá bom? E tenho certeza que a voz de vocês será ampliada. Nós aqui vamos ampliar a voz de vocês. E é óbvio que com a participação efetiva da categoria, isso transforma o nosso trabalho numa coisa mais leve. E eu queria, por fim, antes de passar o comunicado para vocês, então já saímos daqui com data e hora. Dia 3 de março, às 18 horas, não é dia de sessão, todos os vereadores já estão comunicados, que está lá no documento que vossas excelências assinaram. Não é dia de sessão, mas estaremos aqui, juntamente com vocês, com representantes, com participantes do governo, às 18 horas, na forma do documento. E eu quero fazer uma retificação do que eu disse semana passada aqui na sala. Falei que os senhores são formadores de opinião. Não. Os senhores formam cidadãos. Os senhores formam nossos filhos. Quando nós pegamos na faculdade alguns jovens, adolescentes e alguns adultos que não passam por uma formação como a que temos aqui em Bom Jardim,
saibam que nosso trabalho é penoso. Então, mais uma vez, eu quero aqui me redimir daquele erro que em casa eu falei, não, eles não são formadores de opinião. Vocês formam o cidadão para o mundo vindouro. E o nosso futuro está na mão dessas crianças que vocês formam. Então, a nossa responsabilidade é grande e a de vocês é enorme. Declaro aberta a 6ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2020, realizada hoje, dia 20 de fevereiro. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamada dos senhores vereadores: Adail Marques de Oliveira. Presente. Álvaro Luiz de Aguiar Cariolo. Presente. Francisco Napoleão Martins da Silva. Presente. Gabriel Penin Garcia. Presente. Joelson Guedes Veiga. Presente. José Nilton Pereira Pinto. Presente. Michel Soares Matos. Presente. Cíntia Aparecido Presente. Faria de Abreu. Valadar Cardoso. Presente. Pantuil Marques Capini. Presente. Virgínia Lúcia Freire de Almeida. Presente. Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Ata em votação, vereadores favoráveis permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondência recebida. Matéria: projeto de lei. Assunto: concede revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais do Poder Legislativo, bem como aos detentores de cargo em comissão, conforme determina o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Autor: Mesa Executiva da Câmara. Segunda discussão e votação. Matéria será votada hoje. Matéria: Resolução número 025 de 2020. Assunto: concede o título de cidadão bonjardinense ao senhor Vitor Pietrani Abraão. Autor: Joelson Guedes Veiga. Matéria será votada hoje. Matéria: Resolução número 026 de 2020. Assunto: concede o título de cidadão bonjardinense ao senhor Chayane Meireles Tostes. Autor: Joelson Guedes Veiga. Matéria será votada hoje. Matéria: Resolução número 027 de 2020. Assunto: concede o título de cidadão bonjardinense à senhora Margarete Santana de Moraes Mendonça. Autor: Valadar Cardoso. Matéria será votada hoje. Matéria: Resolução número 028 de 2020. Assunto: concede o título de cidadão bonjardinense à senhora Maria Sueli Ângelo de Carvalho. Autor: Valadar Cardoso. Matéria será votada hoje. Matéria: Resolução número 029 de 2020. Assunto: concede o título de cidadão bonjardinense ao senhor Marcelo Campos da Silva. Autor:
Valadares Cardoso. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 030 de 2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense à senhora Daiane Cristina Carreiro Nogueira. Autor, Cíntia Aparecida Faria de Abreu. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 031 de 2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense ao senhor Paulo Sérgio Mota Barreto. Autor, Francisco Napoleão Martins da Silva. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 032 de 2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense ao senhor Edson Luiz Neves Marcelino. Autor, Francisco Napoleão Martins da Silva. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 033 de 2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense ao senhor Estevão Salgado Dias. Autor, Adail Marques de Oliveira. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 034 de 2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense à senhora Fabrícia Barros Veloso. Autor, Adail Marques de Oliveira. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 035 de 2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense à senhora Esther Belo de Castro Silva. Autor, Vantuil Marques Capini. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 036 de 2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense ao senhor Gustavo Reis Ferreira. Autor, Michel Soares Matos. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 037 de 2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense ao senhor Messias de Araújo Júnior. Autor, Michel Soares Matos. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 038 de 2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense à senhora Carolina de Paula Rodrigues dos Santos. Autor, Michel Soares Matos. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 039 de 2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense ao senhor Carlos Roberto dos Santos. Autor, Adail Marques de Oliveira. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 040 de 2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense ao senhor Jairo Moraes da Silva. Autor, Álvaro Luiz de Guerra Carielo. Matéria será votada hoje. Requerimento número 04 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Bom Jardim, Rio de Janeiro, nos termos do artigo 21(17) da Lei Orgânica do Município de Bom Jardim e por força do princípio da simetria aplicada no artigo 50 da Constituição Federal de 88, considerando ainda a função privativa da Câmara Municipal de exercer, com auxílio do Tribunal de Contas, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, considerando os termos da pauta de reivindicações dos profissionais do Magistério Público Municipal de Bom Jardim, Rio de Janeiro, datada de 18 de fevereiro de 2020, considerando a necessidade de ampliar o debate sobre as questões tratadas e a competência exclusiva do Poder Executivo Municipal para propor projeto de lei que versa sobre as respectivas reivindicações, requeremos que, após a deliberação e aprovação pelo plenário, sejam convocados a secretária municipal de Educação, senhora Graziela Azevedo Beltrão de Jesus, o responsável pelo controle interno do município, senhor Sandro Ricardo Barbosa Andrade do Amaral, o secretário municipal de governo, senhor Edilson Pereira Pinto, a secretária municipal de Fazenda, senhora Lucimar de Fátima de Jesus, e a procuradora do município, doutora Juliana Rodrigues de Almeida, para que prestes esclarecimentos sobre as reivindicações do magistério municipal em reunião a ser realizada na Câmara Municipal com a presença de representantes da categoria no dia 3 de março de 2020, às 18 horas.
Sala Roberto Silveira, 20 de fevereiro de 2020. Proponentes, vereadores da Casa. Será encaminhado às comissões. Será votada hoje. Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, vereador. O senhor Túlio também não tinha que estar nesse pacote aí, não? Porque foi dito aqui dentro na reunião que ele era um dos que conduzia esse erro aí. Então, eu acho que seria melhor que... Eu acho até porque o titular da pasta não é ele. Mas ele foi citado na reunião. Eu acho que caberia uma explicação dele também. Se Vossas Excelências entenderem por bem a inclusão dos mesmos, do seu Túlio, eu acho que... Não vejo o menor problema. Porque então, ele foi o mais citado aqui dentro na reunião de semana passada. Da matéria, desculpa eu não ter pedido uma parte por já estar em sequência. Sem problema. Faremos isso na discussão da matéria, pode ser? Certo. Tá bom. Matéria, resolução número 041/2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense à senhora Eda Teixeira de Carvalho Tardim. Autor, Valadares Cardoso. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 042/2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense ao senhor Sidney Alves de Oliveira. Autor, Álvaro Luiz de Guerra Cariello. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 043/2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense ao senhor Glauber Queiroz Boareto. Autor, Michel Soares Matos. Matéria será votada hoje. Matéria, resolução número 044/2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense ao senhor Amauri de Almeida. Autor, Vantuil Marques Capini. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 045/2020. Assunto, concede a comenda do mérito legislativo municipal ao senhor Alberto Barbosa Serrano. Autor, José Nilton Pereira Pinto. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 046/2020. Assunto, concede a comenda do mérito legislativo municipal à pessoa jurídica Castros e Oliveira de Bom Jardim, cujo nome e fantasia é Moda Show Roupas. Autor, Joelso Guedes Veiga. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 047/2020. Assunto, concede a comenda do mérito legislativo municipal ao senhor Sebastião Valdecir de Oliveira. Autor, Valadares Cardoso. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 048/2020. Assunto, concede a comenda do mérito legislativo municipal ao senhor Jair Leandro da Silva Dias. Autor, Gabriel Perim Garcia. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 049/2020. Assunto, concede a comenda do mérito legislativo municipal ao doutor Jano Strauss Miranda Leonardo. Autor, Vantuil Marques Capini. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 050/2020. Assunto, concede a comenda do mérito legislativo municipal ao senhor Edilson Pereira Pinto. Autor, Álvaro Luiz de Guerra Cariello. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 051/2020. Assunto, concede a comenda do mérito legislativo municipal ao senhor Ledir Carvalho da Silva. Autor, Francisco Napoleão Martins da Silva. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 052/2020. Assunto, concede o título de cidadão bojardinense ao senhor André Luiz Granado Guenin. Autor, Adail Marques de Oliveira. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 053/2020. Assunto, concede a comenda do mérito legislativo municipal ao senhor Maurício Lesi da Silveira. Autor, Adail Marques de Oliveira. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 054/2020. Assunto, concede a comenda do mérito legislativo municipal ao senhor Ademir Gomes Farias. Autor, Cíntia Aparecida Farias de Abreu. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 055/2020. Assunto, concede a comenda do mérito legislativo municipal ao grupo Nona Carmela. Autor, Michel Soares Matos. Matéria será encaminhada às comissões. Matéria, resolução número 056/2020. Assunto, concede a comenda do mérito legislativo municipal a Supertal Supermercados Limitada. Autor, Virgínia Lúcia Freire de Almeida.
Matéria será encaminhada às comissões. Pauta de reivindicações dos profissionais do Magistério Público Municipal de Bom Jardim, Rio de Janeiro, conforme solicito pelo presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Bom Jardim, Vantuil Marques Capini, em reunião realizada às 17h30 do dia 13 de fevereiro de 2020, com a presença da maioria absoluta dos vereadores e um grupo autônomo de profissionais da Rede Municipal de Ensino, segue texto com as ponderações e reivindicações emergenciais da categoria diante de atos e omissões do Poder Executivo Municipal e de medidas e leis aprovadas para essa Casa Legislativa desde o ano de 2017 e que vem causando grave prejuízo financeiro aos profissionais do magistério. Ficará na Secretaria da Casa à disposição de todos. Correspondências expedidas. Ofício número 009/2020, convocação para prestar esclarecimento do presidente Vantuil Marques Capini ao ilustríssimo senhor Vicente de Paula Gonçalves Figueira, prefeito. Ofício número 012/2020, remete moção de profundo pesar do presidente Vantuil Marques Capini à ilustríssima família da saudosa senhora Maria Ila Cariello de Andrade. Ofício número 013 a 023 de 2020, faz comunicação de concessão e entrega de títulos de cidadanias bojardinenses a diversas personalidades no dia 5 de março do corrente ano no Hotel Terra do Sol. Ofício número 025 de 2020, remete matérias aprovadas pela Câmara Municipal do presidente Vantuil Marques Capini ao ilustríssimo senhor Antônio Clarete Gonçalves Figueira, prefeito. Ofícios número 026 a 037 de 2020, faz comunicação de concessão e entrega de títulos de cidadanias bojardinenses a diversas personalidades no dia 5 de março do corrente ano no Hotel Terra do Sol. Senhores, antes de passar ao pequeno expediente, eu gostaria de registrar o pesar pelo falecimento da irmã do secretário de governo e dizer que foi surpresa, um absurdo, que nos choca. Fica aqui registrado o nosso profundo pesar. Passaremos então ao pequeno expediente, com a palavra o vereador Francisco Napoleão. Boa noite, presidente, demais vereadores, todos os presentes e todos os senhores professores que aqui estão. Eu gostaria de reafirmar que na terça-feira eu estarei aqui para analisar com todos os que aqui tiverem as reivindicações dos senhores. Eu acho o seguinte, se todas as discrepâncias que estão sendo ditas forem ratificadas
por essas pessoas que aqui comparecerem, pode contar com a minha aprovação e lutar para que isso seja realmente modificado. Eu costumo dizer o seguinte, a minha postura aqui sempre foi, seja para professor, seja para gari, seja para quem for, eu não tenho lado aqui, a minha proposta aqui, foi sempre padronizada de jeito a tratar todos os iguais. Eu costumo dizer o seguinte, todas as matérias que aqui aparecerem para nosso julgamento, se forem justas, se forem legal e se forem possíveis, pode realmente contar como sempre foi minha postura. Então, eu queria dizer aos senhores que se realmente essas discrepâncias forem apontadas por os senhores, forem ratificadas por essa comissão que vai estar aqui, pode contar com o meu voto para que seja modificado e restabelecido o direito dos senhores. Obrigado, boa noite. Com a palavra, a vereadora Virgínia. Boa noite à mesa, a meus pares e a todos aqui presentes. Aproveitando a presença de vocês, um fato que me chamou muita atenção, hoje eu estive aqui cedo, tenho o hábito de pegar esses jornais que não prestam para nada, o jornal do município, que é um dinheirão, nós já vemos, eu falo, todo mundo fala, é mais de 1 milhão por ano de jornal, que vocês nem devem conhecer, porque o jornal não é entregue de mãos em mãos, jogam aqui, deixam lá na prefeitura, mas eu levo para casa para ler antes da hora da sessão. Me estranhou muito uma nomeação, eu gostaria de jogar a bola para vocês também, porque na minha concepção como professor, para ser diretor de ensino, tem que ser da área de educação. E eu não vou falar nome, que seria falta de ética, foi nomeado no jornal aí de dia 12, do dia 14 agora de fevereiro, um senhor que também foi meu aluno, diretor de ensino. Eu vou fazer um requerimento cobrando qual é a especialidade dele. Porque para ganhar 2.000 e alguma coisa, que é mais do que qualquer professor aqui, mais do que eu no Estado, com 22 anos de serviço, que recebo R$ 1.900, eu acho um absurdo. Não tenho nada contra a pessoa, nada. Mas eu acho que teria que dar para um professor, diretor de ensino, para alguém que, o Marlon, que está na secretaria, está ainda, Marlon? Não é? Um professor capacitado. É isso aí. E outra coisa que me chamou a atenção, gostaria de falar com meus colegas vereadores, depois vocês leem o jornal. Esse jornal é tão... O grupo que gera esse jornal são tão baixos que os atos oficiais da prefeitura, os mesmos atos oficiais da prefeitura, foi publicado no dia 12 e também no dia 14. Quanto mais folhas, melhores, não é? Eu entendo assim, para ganhar mais. E também, aproveitando vocês, né? Falar para os pais também, e para vocês, professores, que são a segunda mãe, o segundo pai, muitas das maioria das vezes, primeiro, né? Pai, primeira mãe, para alertar os nossos crianças e os nossos adolescentes em relação ao carnaval. Não deixar eles ficarem sozinhos na rua, principalmente na segunda-feira. Porque na segunda-feira aqui em Bom Jardim, na minha concepção, tá, gente? Eu faço parte do Conselho de Segurança. Quando eu falei o que eu vou falar aqui, eles ficaram me olhando, não gostaram do que eu falei, mas eu sou obrigada a falar. Eu espero que esse ano esteja melhor a segunda-feira. É um caos total em Bom Jardim na segunda-feira. O que tem de menores bebendo, fumando e cheirando nessa rua não é brincadeira. Então, que vocês alertem as crianças, adolescentes, que eu falo, vou colocar no meu story também no Facebook, que os pais venham acompanhando seus filhos. Porque é muito triste a gente ver, eu vejo aluno do Ramiro,
aluno de 12, 13, 14 anos, como eu vi há uns anos atrás, o aluno do Ramiro, do ensino médio, caído aqui perto da banca de jornal. Me doeu muito, não é? É o nosso futuro. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Gabriel. Boa noite, presidente, todos os presentes. Eu quero também, presidente, dizer aqui que, infelizmente, não pude estar presente, mas recebi com tristeza a notícia do falecimento da irmã do secretário de governo, a Marilza, que sempre atendeu a gente com muito carinho, pessoa muito carismática, gente muito boa. É uma perda, com certeza, muito grande, né, essa servidora pública para o nosso município. E, partindo para o problema aqui relacionado à educação, acho que a casa tomou a atitude mais correta, porque nós precisamos buscar uma resposta do Executivo em sintonia com aquilo que nós podemos fazer junto com o Executivo. Porque não adianta a gente aqui hoje prometer que nós, Câmara, vamos resolver, sendo que a gente sabe que todo projeto de lei de servidor público, só quem pode encaminhar a Casa Legislativa é o Executivo. Está aqui no artigo 53 da nossa Lei Orgânica Municipal, né, que compete ao Executivo encaminhar a Casa Legislativa os projetos de lei que tratam do regime jurídico de servidores públicos, né? Então, assim, historicamente nessa casa, sempre o Executivo encaminha os projetos de aumento para professor, para o servidor em geral, e a casa vota. A gente nunca viu falar que a casa votou contra o projeto, né? Talvez tenha faltado nisso aí, como disse na sessão passada, o maior diálogo e talvez até a presença do sindicato ou de alguém para nos alertar de eventual problema que estaria tendo nesse caso. Mas creio que vai ser resolvido com essa vinda aí, com essa reunião no dia 3, vou estar presente. E o meu voto aqui, como eu disse ali, com o companheiro estava perguntando, se for para melhorar em 0,5%, voto a favor. Se for para melhorar em 50%, voto a favor até em 100%. Porque o professor, ele costuma ser muito lembrado em época de eleição, em cima do palanque. Todo mundo fala da educação que vai fazer, que vai acontecer, que vai ser bonito, depois cai no esquecimento. Então, assim, como eu tenho até professores aqui, o Marlon foi meu professor, tem a Virgínia aqui que não está do lado de lá, mas que também foi minha professora, eu sei da importância que é a educação. E não lá na campanha, agora já aqui dentro. Então, podem saber que o que for para melhorar, independente de que seja esse ou aquele aumento, o que for para melhorar, tem meu voto favorável aí à categoria dos professores. E já disse também na sessão passada, tem várias incorreções, né, que vem também. Essa daqui vem de longa data, que também precisa ser corrigido. Eu nunca vi o servidor entrar no nível 1 e ir até o nível 5, o nível 5G, ganhando a mesma coisa. Ele entra ganhando R$ 1.054,85 e ele sai ganhando a mesma coisa, no nível, do nível 1 ao nível 5. Isso aqui para mim também é uma coisa que precisa ser corrigido, porque aqui os trabalhadores de outros setores, né, que sofrem com isso aí. Então, é uma coisa que precisa também ser revisto, essa questão aqui. E principalmente agora, que entrou em vigor a nova emenda à Constituição Federal em novembro do ano passado, que não vai poder haver nenhum tipo de incorporação mais. Então, o servidor público, se ele não tiver um vencimento básico melhor, vai haver uma debandada do serviço público. O serviço público vai passar a ser desinteressante. Então, é necessário honrar aqueles que prestam bom serviço, remunerando com salário de acordo. Eu tenho certeza que os professores de Bom Jardim são excelentes, porque eu estudei a vida inteira em colégio público, consegui passar em vários concursos, consegui passar na OAB, não tem problema nenhum. Então, não seria por falta de mérito, né? Tem todo o mérito para receber tudo que é de direito. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Adail. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, público presente. Agradeço também a presença dos professores. Antes de falar sobre a pauta que os professores estão reivindicando, eu quero contar uma coisa para vocês, professores, que está acontecendo no nosso município, principalmente com os ônibus escolares. Hoje eu mexi no 10º carro danificado, de uma forma suspeita. Não posso dizer que os fios estão sendo cortados de propósito,
como também afirmo que não é defeito. Defeito, quando um carro dá defeito, ele para, a gente vai lá, passa o scanner e soluciona o problema. É lamentável hoje o que eu vi na van que carrega as criancinhas para creche, né? Desculpa até a minha expressão aqui, que toda hora a gente fala, essas cadeirinhas são das criancinhas. Lamentável o que fizeram com o chicote da van. Então eu quero passar para vocês que eu estou até preocupado. Semana passada eu fui buscar um ônibus no Alto de São José, chicote danificado. Como que o ônibus saiu de dentro do galpão e chegou até o Alto de São José? Simplesmente amarraram o chicote no cano de descarga, automaticamente o cano aquece, um carro 24 volts, cortou um cabo dessa grossura aqui. Ó. Fui na Águas Claras buscar outro ônibus, danificaram a fiação do alternador do ônibus. O alternador serve para quê? Carregar as baterias. Mas de dia, daí, sim. Os ônibus são eletrônicos. Geralmente andam com farol aceso. E ele foi até o campo da Águas Claras e parou. Embaixo de chuva. A sorte que ele parou já próximo ao colégio lá. Acredito eu, ou outro ônibus foi buscar. Então, isso está me causando uma preocupação muito grande, até mesmo de um ônibus desse atravessar uma rodovia e parar. Eu só não vi fio cortado até hoje de ambulância. Ambulância ainda não danificaram. Mas todos os carros que vocês podem imaginar, de reta escavadeira, caminhão e os ônibus escolares. Então eu quero passar essa informação para vocês, que isso está acontecendo. Pode acontecer de um aluno chegar atrasado, ou até mesmo não comparecer às aulas, que procure se informar se realmente o ônibus quebrou ou se ele foi supostamente sabotado, tá? Fica aqui o meu alerta para vocês. E em questão da matéria aqui, polêmica, né? Eu peço desculpa a todos os professores, gostaria que todos estivessem aqui, porque quando a matéria chegou, com certeza ela chegou na casa com aumento de funcionários e professores. Só que caberia eles explicarem, olha, aumento para determinados professores e a maioria vão ficar de fora. Eu jamais iria votar para deixar vocês de fora. Vocês podem ter certeza disso. Mas chega na casa, aumento dos professores e aumento dos funcionários. Se não votar hoje, ninguém recebe amanhã. Como é que você faz? Vota. Mas vocês podem ter certeza. O presidente vai levar o requerimento amanhã, é possível que eu não dê horário para que eu possa chegar, que eu tenho que acabar de resolver o problema dessa van escolar. Eu vou lá pessoalmente e vou querer saber de um por um deles, de quem é a responsabilidade que me induziram a esse suposto erro. Porque é inadmissível você ser enganado, principalmente por um erro que veio de lá de cima. Não aceito isso, não. E jamais vou enganar vocês, e jamais vou votar contra vocês. Vocês podem ter certeza que vou até o último dia do meu mandato aqui dentro para buscar resposta e solução para o problema de vocês. Podem contar comigo. Quero aqui, antes da matéria chegar em discussão, senhor presidente, como disse o procurador, que o senhor Túlio, é possível que ele não possa participar da reunião, porque ele não tem poder de decisão, mas tem poder de informação. Ele tem que ser convocado ou convidado. Porque se ele não aparecer, vocês podem ter certeza que a culpa foi dele, não foi da casa. Então, quem não deve, não teme. Se ele pode até vir, sabendo que eu estou falando isso aqui, de livre e espontânea vontade. Gostaria de convidar o senhor, senhor Túlio, para que compareça aqui, para dar realmente a explicação do que foi feito. O porquê que a categoria não foi beneficiada com esse aumento.
Quero também aqui agradecer. Primeiro eu quero agradecer ao professor Marlon, quando eu cheguei aqui, a gentileza e a educação que ele me tratou, me explicando, para eu poder até mesmo me justificar do que estava acontecendo. Obrigado, professor. Cumprimento o professor, agradeço todos os outros professores, que eu não sei o nome de todos. Quero agradecer aqui, senhor presidente, ao deputado Luiz Antônio Correia, deputado federal, pois eu consegui com ele, junto aí ao governo federal, uma reta escavadeira zero para o município de Bom Jardim, como também consegui uma ambulância com o ex-deputado federal Júlio Lopes, zero. E assim eu venho fazendo a minha carreira política, como dragagem do Rio de São Miguel, aonde ele cortou agora aí, veio uma grande chuva de Nova Friburgo, e, graças a Deus a água não foi mais em São Miguel, devido à minha obra. Quero pedir aqui ao procurador que envie um ofício à Secretaria de Meio Ambiente, que hoje o rio se encontra assoreado de novo. Se o procurador puder me ajudar, por gentileza, elaborar um ofício junto à Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, porque o rio precisa de novo de uma dragagem. Certo que eu acredito que não se fala mais palavra dragagem, é uma limpeza, que a dragagem é proibida, então que faça a desassoreação do rio de São Miguel de novo. Então, quero mais uma vez agradecer o carinho e a atenção de vocês, e podem contar comigo, que nós vamos tentar o máximo possível, tenho certeza, falo aqui no meu nome e em nome dos vereadores, que nós vamos tentar reverter essa situação. Se tem jeito, pode ter certeza que nós vamos lá e vamos conversar com eles, vamos achar uma solução para isso. Muito obrigado e peço mais uma vez desculpas. Vereador, somente a título de informação, realmente nós vamos convidar, por ofício, o senhor Túlio a comparecer, tá bom? Achamos mais adequado, diante da nossa impossibilidade de convocação. Ele é uma pessoa tão importante, mas nesse momento ele se torna inatingível pela nossa convocação, por conta do status dele no Poder Executivo. Mas nós convidaremos por ofício. Mas é possível que indiretamente ele nos atingiu de uma forma grosseira e estranha. Nós já estamos cuidando disso, nós fechamos questão. Pode estar tranquilo que faremos isso. Com a palavra o vereador Michel. Boa noite, presidente, meus pares. Boa noite a todos os professores presentes. É uma honra tê-los aqui na nossa Casa Legislativa. Então, falar aqui semana passada não estava na casa, eu faltei, pois estava doente. Numa ida ao Rio, em viagem para tentar conseguir recurso para a cidade, infelizmente o carro quebrou e eu peguei umas 2 horas de chuva, fiquei muito gripado, não consegui vir à sessão agora que eu estou um pouco melhor. Gostaria primeiro de dizer para vocês que, com certeza, que eu puder fazer, para poder ajudar a categoria, podem contar comigo. Estou sempre à disposição de quem, além de levar o conhecimento às nossas crianças, ainda dão educação, que a educação vem de casa e muitas das vezes é o professor que tem que dar no colégio, além do conhecimento da educação. Então, com certeza, vocês podem contar comigo. Também gostaria de dizer que algumas das reivindicações de vocês eu acho muito pouco, porque se tem motorista de prefeito ganhando R$ 3.300 de hora extra por mês, um aumentozinho para vocês não vai fazer diferença não, né? Basta se planejar e ter uma logística para que possa fazer com que isso aconteça e melhore a remuneração da categoria. Então, boa noite a todos e eu estou à disposição. Vamos junto nessa luta aí que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado, boa noite.
Não havendo mais vereadores a falar no pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores, havendo matéria a ser discutida e votada na presente sessão. Chamada dos senhores vereadores. Adair Marques de Oliveira. Presente. Álvaro Luiz de Gar Cariello. Presente. Francisco Napoleão Martins da Presente. Silva. Gabriel Perim Garcia. Presente. Joelson Guedes Veiga. Presente. José Nilton Pereira Pinto. Presente. Michel Soares Matos. Presente. Cíntia Aparecida Presente. Faria de Abril. Valadar Cardoso. Presente. Dantuil Marques Capini. Presente. Virgínia Lúcia Freire de Almeida. Presente. Havendo o número legal, passaremos à ordem do dia sobre a mesa. Matéria, requerimento número 04 de 2020. É o requerimento de convocação da secretária municipal de educação, do responsável pelo controle interno, do secretário de governo e da secretária de fazenda, para reunião, um fórum de debate a ser realizado nesta casa, juntamente com os professores, representantes da categoria também, por óbvio, no dia 3 de março de 2020, às 18 horas. Coloco o requerimento em discussão. Coloco o requerimento em votação. Vereadores favoráveis à convocação, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por unanimidade. Matéria, projeto de lei, assunto, concede revisão geral anual nos vencimentos dos servidores municipais do Poder Legislativo, bem como aos detentores de cargos em comissão, conforme determina o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Autor, mesa executiva. Matéria em segunda discussão e posterior segunda votação. Coloco a matéria em segunda discussão, porque a primeira foi realizada na última sessão. Matéria em discussão. Matéria em segunda votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Matéria, resolução número 25 de 2020. Assunto, concede título de cidadão bonjardinense ao senhor Vitor Petrani Abrão. Autor, vereador Joelson Guedes Veiga. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria, resolução número 26 de 2020. Assunto, concede título de cidadão bonjardinense ao senhor Chayene Meirelles Tostes. Autor, vereador Joelson Guedes Veiga. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria, resolução número 27 de 2020. Assunto, concede título de cidadão bonjardinense à senhora Margarete Santana de Moraes Mendonça. Autor, vereador Valadar Cardoso. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria, resolução número 28 de 2020. Assunto, concede título de cidadão bonjardinense à senhora Maria Sueli Ângelo de Carvalho. Autor, vereador Valadar Cardoso. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria, resolução número 29 de 2020. Assunto, concede título de cidadão bonjardinense ao senhor Padre Marcelo Campos da Silva. Autor, vereador Valadar Cardoso. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria, resolução número 30 de 2020. Assunto, concede título de cidadão bonjardinense à senhora Daiane Cristina Carneiro Nogueira. Autor, vereadora Cíntia Aparecida Farias de Abreu. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria, resolução número 31 de 2020. Assunto, concede título de cidadão bonjardinense ao senhor Paulo Sérgio Mota Barreto. Autor, vereador Francisco Napoleão Martins da Silva. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria, resolução número 32 de 2020.
Assunto: concede título de cidadão bom-jardinense ao senhor Edson Luiz Neves Marcelino. Autor: vereador Francisco Napoleão Martins da Silva. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria: resolução número 33 de 2020. Assunto: concede título de cidadão bom-jardinense ao senhor Estevão Salgado Dias. Autor: vereador Adail Marques de Oliveira. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria: resolução número 34 de 2020. Assunto: concede título de cidadão bom-jardinense à senhora Fabrícia Barros Veloso. Autor: vereador Adail Marques de Oliveira. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria: resolução número 35 de 2020. Assunto: concede título de cidadão bom-jardinense à senhora Esther Belo de Castro Silva. Autor: vereador Vantuil Marques Chiappini. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria: resolução número 36 de 2020. Assunto: concede título de cidadão bom-jardinense ao senhor Gustavo Reis Ferreira. Autor: vereador Michel Soares de Matos. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria: resolução número 37 de 2020. Assunto: concede título de cidadão bom-jardinense ao senhor Messias de Araújo Júnior. Autor: vereador Michel Soares de Matos. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria: resolução número 38 de 2020. Assunto: concede título de cidadã bom-jardinense à senhora Carolina de Paula Rodrigues dos Santos. Autor: vereador Michel Soares de Matos. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Matéria: resolução número 39 de 2020. Assunto: concede título de cidadão bom-jardinense ao senhor Carlos Roberto dos Santos. Autor: vereador Adail Marques de Oliveira. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Assunto: concede título. Matéria: resolução número 40 de 2020. Assunto: concede título de cidadão bom-jardinense ao senhor Jairo Moraes da Silva. Autor: vereador Álvaro Luiz de Aguiar Carielo. Coloco a matéria em discussão. Matéria em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. Resolução aprovada por unanimidade. Senhor presidente, só uma informação. Pois não, vereador. O professor justificou a saída, né, porque Vossa Excelência estava lendo, e para que fosse escolhido lá os representantes. Então, ele pediu licença. Excelente, e que eu passasse aí para Vossa Excelência a ausência dos professores no... Justificada. Isso demonstra a organização da categoria. Certo. Senhor presidente. Pois não, vereador. Tem como me liberar? Sim, vereador. Agradeço. Com certeza. Liberada o vereador Álvaro. Já tinha nos avisado.
Passaremos agora ao período destinado às explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Virgínia. Eu queria pedir providência a quem de direito. A rua Luiz Pinot, não sei se é assim que se fala, Pinaldo, lá no Bem-TV, está afundando um trecho grande lá, por serviço mal feito. E já falaram com o secretário de obras, com o prefeito, e não tomaram providência. Acho que agora tem que falar com a polícia, porque alguém vai ter que fazer alguma coisa, porque a rua está afundando, estragando os carros dos moradores lá. Um absurdo. As manilhas estão lá soltas, vazando água e ninguém toma providência. Deixar aqui registrado. Também eu queria pedir providências deve ser o Conselho do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, ali onde que era o Horto do Tião, que estão desmanchando, tem caixa d'água, tem vasos sanitários, e com essas chuvas está cheio de água. E a dengue está aí, bem perto da gente. Em Friburgo teve 2 casos confirmados de dengue. E nós temos que evitar, não é? Então, eu queria pedir providências também em relação... Esses aqui são os proprietários do terreno ali, né, que acho que vai ser um estacionamento, que tome providências e tire essa água de lá. E também gostaria de falar, porque, como diz o Michel, ele como fiscalizador, ele vai ao hospital, vê que está tudo certo. Mas as pessoas continuam reclamando. Hoje, eu estava lá na clínica para fazer fisioterapia, na clínica da SAF, chegou uma senhora, quando ela me viu, pronto, aí começa a contar a história toda. Ela quebrou o pé desde outubro. Tem um ortopedista no hospital, é aquele da manhã, que tem que chegar cedo, chega cedo, aí, quando é 11 horas, fala que o ortopedista não vai trabalhar. As pessoas vêm de longe. Conclusão, ela está com o pé quebrado, está com a bota, porque não consegue andar, foi no Dr. Sérgio Palmeiras hoje, cansou de ir ali e não foi atendida. E ela me deixou mais triste ainda, que disse que foi no INSS pedir para ficar encostada, deve ser isso. Ô, Vantuil, eu cheguei a rir, mas a filha confirmou e eu não pude... Que o médico falou para ela esquecer aquele pé, que não ia dar meses para ela, porque até agora ela não conseguiu os exames dela que ela fez no hospital, estava sem o laudo escrito. Ele falou assim, esse laudo pode ser até da mãe do presidente da República. Como que eu vou ter certeza que esse laudo é da senhora? Eu achei assim uma falta de respeito com esse médico da perícia. Não sei nem quem é o nome, que eu não quis saber. Deixar aqui registrado. E outra coisa, de vez em quando eu fico sabendo que funcionários, enfermeiros, são dispensados do hospital. Essa semana eu soube que uma enfermeira de primeira linha, excelente, com muitos anos de casa, chegou para trabalhar, fez todo o serviço a manhã toda. Quando acabou a parte dela, na hora do almoço, chamaram ela na direção e dispensaram. E disse que não tem justificativa. É porque eles estão tentando fazer uma nova gestão, alguma coisa. Eu espero que coloquem outras pessoas no lugar, porque vai faltar. Não é o primeiro caso. E o mais agravante, ela não tem nada dos direitos dela trabalhistas depositados. Ela me falou, deixar aqui registrado. Eu acho que isso é um porquê. Esse pessoal que trabalha no hospital, eles têm um grupo, tanto no Facebook quanto no WhatsApp. E eles fazem os desabafos deles lá, que estão com pagamento atrasado, que está faltando isso, faltando aquilo. E eu acho que é uma forma de retaliação. Deixar aqui registrado. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Gabriel Garcia. Senhor presidente, eu venho à tribuna porque se aproxima o nosso carnaval, inicia na próxima sexta-feira, e a cidade já está aí toda enfeitada para receber os foliões, para manter aquela tradição de que somos realmente o melhor carnaval,
e eu concordo que realmente é um dos melhores carnavais que tem aqui na região. Eu só quero pedir que seja reforçado a segurança nesse trecho aqui, próximo à banca de jornal. Que todo carnaval é um dos trechos que tem a maior dificuldade de fluir, da pessoa poder caminhar, dado a quantidade de pessoas que ficam ali, aglomerado, com música alta, enfim. É claro que carnaval é para aproveitar, não é para todo mundo ficar certinho, né? Senão não teria graça, não seria carnaval. Mas existe um padrão também de razoabilidade, né? Então eu peço aí que seja reforçada a segurança nesse local, para que todos possam curtir um carnaval muito bacana. E eu parabenizo esse ano o secretário de Turismo, Jackson, porque está sendo feito uma diversificação das atrações nos distritos também. Barra Alegre vai receber atração, banquete durante o dia, São José vai receber também, né? Bacana, próxima quadra vai ter atração durante o dia, diversas bandas aí. Então, ele está fazendo um trabalho que realmente, o Carnaval de Bom Jardim tem uma história da noite adentro, mas eu acho que realmente falta, todo ano falta isso, um carnaval que venha também oferecer opções de atração para o turista durante o dia, porque às vezes as pessoas não vêm para a rua durante o dia, não tem o hábito, isso tem que ser desenvolvido. Me parece que o secretário Jacques está atento a esse detalhe e está tentando desenvolver o movimento, como é no Rio de Janeiro, como é na Bahia, dos blocos durante o dia. Além de ser uma opção para quem não tem, as pessoas vêm de fora, não tem um lazer para fazer durante o dia, e além de ser uma opção, é também uma forma de estimular, né, que o nosso carnaval venha para um pouco mais cedo. Até para a questão de segurança pública é melhor durante o dia. Então, parabenizo aí o secretário Jacques, que com certeza vai ser mais um evento de sucesso, um grande carnaval para a nossa cidade. E parabenizo a todos aí, duas boas-vindas também aos foliões que estão em nossa cidade para curtir o carnaval. Que curtam um carnaval de paz, um carnaval do interior, com muita tranquilidade e que aproveitem bastante. Muito obrigado, um bom carnaval a todos. Com a palavra, o vereador Michel. Presidente, por incrível que pareça, eu estou vindo à tribuna fazer alguns agradecimentos de algumas coisas que foram feitas em banquete e em alguns lugares da cidade. Na Santa Cruz, onde eu havia falado que estava cheio de buracos, eu tinha feito uma indicação aqui há um ano já. Eles taparam os buracos com asfalto. Queria agradecer a Secretaria de Obra e a Prefeitura Municipal, o prefeito. Também fizeram a manutenção da Estrada do Rosário. Agora está faltando a linha que vem de Banquete a Bom Jardim. Está precisando também de... Inclusive até o maquinista da Retro hoje foi mexendo na rede de esgoto e falou: rapaz, mas como é que essa linha está com buraco? Né? Então, pediu o prefeito para dar uma olhada nisso. Estamos precisando de um pouco de roçada, mas a estrada do Beira-Rio, a estrada da Santa Cruz, foram tapados buracos e no Rosário está fazendo manutenção. Mas também gostaria de pedir aqui a eles, primeiro agradecer, né? E depois pedir para limpar a rodoviária, que os taxistas estão extremamente zangados. O coração de Bom Jardim está largado. Do outro lado da rodoviária, onde fica o quiosque, precisando de limpeza. Os pombos não param, né? É só passar uma resina ali que espanta, não é matar um animal, não. Mas aí vai espantar ele para outro lugar. Ali tem muita gente, pombo traz doença. Vereadora Virgínia já falou muitas vezes isso aqui. Então, pedir isso aí. E pedir para aproveitar o embalo aí, e na buracada, alguns buracos que tem nos asfaltos lá, na estrada lá, que pedir para fazer a manutenção, se for possível, entendeu? Para que diminua o transtorno das pessoas que circulam por ali, pela buracada, onde tem muito buraco ali. No demais, presidente, eu estou surpreso, até feliz, vamos dizer assim,
Gostaria que tivesse sido assim desde que eu entrei na casa, né, vereador Zenilton? Os problemas tivessem sido feitos sempre, né? Resolvendo alguma coisinha. E no Dimar, boa noite. Não havendo mais vereadores para falar em explicações pessoais, quero desejar a todos um carnaval de muita paz, muita alegria, muita diversão, de forma ordeira. E é isso aí a mensagem da casa. Então, exato, se beber não dirija. E marcamos a próxima sessão para o dia 2 de março, às 18 horas. Obrigado e boa noite.